Pessoal, boa noite. Eu hoje já encaminhei para vocês, né, uma mensagem aí, de certa forma, pedindo desculpas, né, pelo atraso e pelo descuido, né? Eu acho que me confundi aí com horário de verão, um professor que apareceu na minha sala um pouco antes da aula e, quer dizer, uma série de fatores contribuiu aí para a gente não ter apresentado uma aula hoje que era bastante importante, porque a gente está concluindo o estudo dos transistores bipolares de junção. Então eu já mandei para vocês aí uma proposta de um teste, né, que ajuda a complementar o assunto. E eu resolvi aqui preparar essa aula usando recursos aqui de multimídia, né, usando um vídeo que eu pretendo disponibilizar para vocês então. É, esse vídeo então vai tratar desse tema aqui que nós estamos quase na conclusão desse capítulo, operação em pequenos sinais. Nós já tratamos até o momento do transistor, né, do ponto de vista assim, mais conceitual, né, operação física dele depois, e depois tratamos também do transistor operando em corrente contínua, né, em análise CC, já fizemos alguns exercícios, e na sequência trabalhamos com o transistor em grandes sinais. Então são várias maneiras de se abordar esse componente novo e, e nesse instante, né, nessa parte da matéria, o objetivo é avaliar o comportamento desse componente quando submetido a pequenos sinais. Então, esses pequenos sinais serão amplificados, a gente quer ver exatamente essa possibilidade do componente de amplificar sinais que podem ser sinais de áudio, podem ser sinais físicos, né, podem ser um sinal empregado, por exemplo, numa indústria, né, um sinal de temperatura, uma outra informação física que pode ser usada na indústria. Então são muitas opções. A gente pode pensar, por simplicidade, né, como sendo um sinal de áudio, né, que pode ser voz ou pode ser uma música. Né, então, vocês vão acompanhar, né, nessa apresentação. Em alguns momentos eu vou marcar alguma parte do texto, vou corrigir alguma coisa que pode não estar muito bem expressa aqui nos slides, né? E eu vou apontar aqui com o mouse, né? Ou seja, com a cruzinha ou então com a setinha aqui, que vai ficar disponível, vamos dizer assim, para trazer o foco, né, do ponto que eu estou trabalhando. Bom, antes de dar continuidade aqui, eu queria comentar um fato que eu não tenho certeza se eu cheguei a falar em sala, que na semana que vem eu estarei no congresso, pelo menos na segunda e terça-feira. Então, como a nossa aula é na segunda, entrei em contato hoje com o monitor para ver se ele faz uma aula de exercícios com vocês. Né? Então, a aula que vai englobar esse tema dos transistores e pode englobar isso que eu estou passando para vocês agora por vídeo, né, que é a operação em pequenos sinais. Então são alguns exercícios e vamos ver se o Felipe pode estar presente então lá na segunda-feira às 5 da tarde. Né? Ainda pretendo conversar com ele amanhã. Bom, voltando então aqui a essa questão da operação em pequenos sinais, a gente supõe, então, nesse caso, a operação restrita à região ativa. Né? Então, na região ativa, a gente tem, a gente tem, a gente está fora, né, daquelas possibilidades de operação no corte e operação na saturação que podem ocorrer em grandes sinais. Então, aqui a gente exclui, né, essas duas condições, nesses dois modos, e ficamos somente com a região ativa. Na região ativa, a gente tem um ganho
de corrente, né, relacionado entre a corrente de coletor e a corrente de base é relativamente constante, né, com pouca variação. Então esse ganho normalmente é alto, né, a gente costuma usar, né, um ganho de 100, mas há muitos casos, né, de operação com um ganho beta de 200, 300, 500, né, dependendo dos transistores. A amplitude do sinal é muito pequena, mas isso a gente vai caracterizar melhor daqui a pouco, né? Então o circuito é esse mostrado aqui na figura 5.48 e por acaso esse é o mesmo circuito que a gente tem usado, né, em várias condições, várias análises com transistores, né? A gente diz que esse circuito é um emissor comum porque o terminal de emissor é comum ao circuito de entrada e também ao circuito de saída. Esse terminal aqui de coletor a gente vai interpretar como sendo a saída do nosso circuito amplificador. Esse circuito é polarizado na saída por uma fonte VCC e também é polarizado na entrada por uma fonte VBE. A gente aqui no texto aqui diz que é VBB, mas que por simplicidade vamos usar a terminologia VBE porque eu não estou incluindo aqui nenhuma resistência de base, certo? Então essa tensão base emissor, né, essa VBE aqui, ela é composta, né, de uma parcela CC e de uma parcela CA de pequenos sinais. A amplitude desses pequenos sinais vai ficar clara daqui a pouco, né? A gente começa analisando esse circuito, primeiro considerando esses pequenos sinais calado, em repouso. Com isso, então, a gente pode encontrar o valor da corrente de coletor, I grande C grande, que é IS é elevado ao valor do VBE, dessa tensão da bateria, dividido por VT. A gente pode também, pelas expressões que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, encontrar a corrente de emissor, apenas dividindo pelo alfa, o alfa é beta por beta mais 1, e pode encontrar a corrente de base, né, que é IC por beta. Também podemos aplicar a lei de Kirchhoff essa saída para encontrar a tensão de coletor, que é essa aqui, que a gente está considerando a tensão no coletor como a tensão de saída, né? Então essa tensão de coletor, que é também tensão coletor emissor, porque o emissor está aterrado, é dada por VCC, a polarização, menos a queda em RC. A queda em RC é o valor da corrente multiplicado por RC. Observe que em todas as grandezas aqui elétricas, corrente e tensão, a gente usou letras maiúsculas, né, para definir tanto a variável quanto o índice da variável, porque a gente está trabalhando em corrente contínua, em CC. Nós calamos, né, o sinal. Bom, agora admitindo a presença do pequeno sinal, a gente vai passar a considerar a tensão coletor-emissor, né, como composta pela parcela CC mais a parcela de pequenos sinais, o sinal alternado, digamos assim. Então, essa composição, essa associação agora vai para o expoente do número neperiano, conforme mostrado nessa equação, e que pode ser colocado numa forma, aproveitando uma propriedade, né, dos expoentes aqui, em dois termos. Na realidade, são três termos, né? É o IS, o E elevado a VBE grande por VT e o E elevado a VBE pequeno por VT. São três termos, mas a gente vai considerar que essa parcela aqui é um termo, né? E que termo é esse? Esse termo a gente calculou aqui em cima, né? É a corrente de coletor quando eu calei a tensão de sinal, né? O sinal VBE. Então, essa corrente de coletor, a gente então já pode colocar, né, nesse próximo slide, né, e simplificar aquela expressão. Bom, então a equação da corrente de coletor, ela inclui a parcela de corrente contínua multiplicado pelo número neperiano, que aparece no seu expoente o sinal que deverá ser amplificado. Então, essa expressão certamente não é uma expressão linear,
né? E isso cria um problema para nós, do ponto de vista que a gente gostaria de reproduzir na corrente de coletor exatamente a mesma forma de onda, os mesmos detalhes, né, do sinal em VBE. Então isso não é possível por essa expressão matemática, porém, utilizando um artifício conhecido, né, também da matemática, a gente sabe que se o expoente VBE por VT for muito pequeno, a gente pode usar a série de Taylor-Maclaurin e truncá-la nos dois primeiros termos dela. Então isso é possível se essa amplitude, né, VBE por VT, for muito pequena, menor do que a unidade. Né? Então a amplitude, na realidade, do VBE por VT. Né? Então vale a pena até atualizar essa expressão, essa informação que eu coloquei aqui em vermelho. Bom, então convido vocês a darem uma olhada, né, nas informações do livro de cálculo, né, da série de Taylor-Maclaurin. Vocês vão observar que quando esse expoente de fato é menor do que a unidade, então a gente pode usar essa expressão da série truncando no segundo termo. O terceiro termo teria se não me engano, um 2 fatorial como denominador, o próximo teria um 3 fatorial. Então, quer dizer, você vai diminuindo a amplitude, né, vai diminuindo, na realidade, esses termos, né, o valor desses termos perto da unidade. Então, eles ficam, a gente pode desprezá-los. Né? Então, essa corrente de coletor agora é aproximada por essa expressão matemática que se torna linear, porque ela tem uma parcela CC mais o sinal que a gente deseja reproduzir no coletor agora, na corrente coletor agora é diretamente proporcional, então, a corrente de coletor, quer dizer, a corrente coletor é diretamente proporcional a esse sinal. Né? A gente observa por essa expressão, diferente então da expressão original. Né? Então essa é uma expressão válida apenas se a amplitude VBE ou amplitude VBE por VT for muito inferior a NVT. Né? Que é a mesma coisa que a gente já está dizendo aqui em cima. Né? São formas de dizer como eu consigo passar dessa expressão não linear para essa. Né? Então, como VT é conhecido, né, igual a 25 mV, na condição de que N é igual a 1, lembrando que N é um fator de correção usado lá nos estudos de diodo, de junção PN, então quanto que a gente poderia considerar a amplitude de VBE se VT é 25 mV? Uma possibilidade é fazer essa amplitude, digamos, 5 vezes menor. Então, se for menor do que 5 mV, eu tenho essa condição relativamente aceita. Então, essa condição é a condição considerada de pequenos sinais. Eu peço que você volte lá no capítulo 3 para tentar rever esses pontos. Bom, então agora a gente vai simplificar e remover esse sinal de aproximadamente igual aqui e dizer que a corrente coletor então é igual a parcela CC, né, que eu estou multiplicando aqui para dentro do parêntese, né, mais IC por VT vezes VBE. Quem é IC por VT? Nós vamos batizar isso aqui agora, IC por VT, né, IC maiúsculo, que é a corrente coletor, corrente contínua, né, dividido por VT. Vamos definir essa parcela aqui com um parâmetro GM. Né? Então, veja, o que eu fiz aqui agora? A corrente de coletor tinha uma parcela CC mais uma parcela CA. A parcela CA eu denominei de I minúsculo, C minúsculo. Né? Então, aqui é I minúsculo, C maiúsculo,
índice C maiúsculo, aqui é I minúsculo e índice C minúsculo. Né? Então, a parcela alternada, ou a parcela do sinal, pode ser expressa por GM vezes VBE. Por que eu chamei isso de GM? Porque a gente tem usado a letra G para transcondutância, né? E aqui eu tenho realmente um parâmetro que é um parâmetro de transcondutância, porque ele relaciona tensão corrente com tensão, né? Corrente é ampere, tensão em volts, ampere por volt é Siemens, né? Que é a grandeza, né? A dimensão de uma condutância. E a transcondutância porque estamos relacionando a corrente no coletor que está na instância de saída com a tensão base emissor, que é o sinal de entrada. Então, GM é a relação IC por VT, e note então que essa transcondutância se encontra pela análise de corrente contínua daquele circuito anterior. Né? Quando a gente coloca em repouso, ou quando a gente cala, né, o sinal e encontra a corrente coletor aqui por essa expressão. Então, observe que a transcondutância é diretamente proporcional ao valor da corrente IC, obtido dessa análise, e para garantir um valor previsível e estável para GM, é importante garantir um valor o mais constante possível para IC. Cuidado que aqui tem uma correção nesse slide, né? Se você puder consertar o seu slide depois, aqui estava GM e o correto é IC. E a gente sabe que IC pode variar, a gente vai explorar isso melhor também nas próximas aulas, né? E ela pode variar com incertezas, né? Por exemplo, a variação de temperatura, né, pode influenciar no IC, né? O valor do beta, que também tem alterações, né, pode modificar esse valor. Então depois a gente vai analisar circuitos, né, que garantam esse valor mais estável possível. Mas por enquanto vamos dar andamento à nossa análise, né? Nós estamos tratando então de uma linearização decorrente da possibilidade de operação de pequenos sinais. Então nós já vimos que saímos de uma equação não linear para uma equação linear. E agora vamos tentar avaliar, analisar o transistor bipolar em função desses parâmetros relacionados com a abordagem linear. Bom, essa transcondutância tem uma outra maneira de ser interpretada também, como sendo a derivada parcial do IC em relação ao VBE no ponto de trabalho. O IC em relação a VBE é essa expressão aqui. Então eu teria que fazer uma derivada parcial desse C com relação ao VBE, o VBE aqui, nesse ponto, em relação a um determinado ponto de operação. Então, esse ponto de operação será o ponto em que a corrente de coletor é igual a IC. E isso tem uma interpretação gráfica bastante interessante, porque a relação de IC com VBE se dá por uma exponencial. Andamos aqui com essa expressão, essa curva exponencial, que num ponto de trabalho IC pode ser linearizada, né? Então a derivada parcial é uma tangente, né, no ponto de trabalho. E eu vejo então que um sinal, né, agregado, né, entre base e emissor, por exemplo, de natureza triangular, se reproduzirá na corrente de coletor também de natureza triangular. Se isso aqui for uma senoide, aqui também teremos uma senoide. Se for a voz de alguém, né, uma música, uma canção, ela também se reproduz aqui. Se for um sinal industrial, né, de variação de temperatura, variação de velocidade do motor, né, e outras possibilidades, elas se reproduzem igualmente. Né? Então é isso que eu quero, né, quando eu linearizo, quando eu abordo o transistor com pequenos sinais. Eu vou representar essa exponencial num trecho que ela pode ser
é representada por uma reta, né? Linear, portanto. Bom, a partir desse primeiro parâmetro, que é a transcondutância, a gente pode encontrar outros parâmetros interessantes quando a gente avalia a corrente base e a corrente emissor. Então, agora, avaliando a corrente base, a gente vai lembrar de uma expressão anterior que sabe que a corrente base, no modo de operação direta, é simplesmente dividir a corrente coletor por beta. A expressão linearizada que a gente viu no slide anterior, aliás, esse antes do anterior, né? Que é essa daqui, né? É só dividir por beta. O que eu faço aqui nesse slide, dividindo então tudo por beta, eu vou descobrir então que a corrente base total também é uma parcela CC mais uma parcela CA de pequenos sinais. Essa parcela CA de pequenos sinais é dada por essa expressão. E aparece aqui então um outro fator multiplicativo do sinal. Esse fator multiplicativo é igual a GM por beta. Só que normalmente a gente, nesse momento, não considera esse parâmetro uma transcondutância. Porque a gente lembra agora que nós estamos tratando a corrente base e a tensão base emissor, que estão na entrada, né, do transistor, né? Não na saída, como a gente estava relacionando uma corrente coletor com uma tensão base emissor, né, em instâncias diferentes. Então agora o que a gente está vendo é a corrente de um diodo e a tensão no mesmo diodo, o diodo base emissor. Então nos lembra o estudo de diodos, né, em que a gente representava essa operação de pequenos sinais por uma resistência dinâmica. Aqui no caso do transistor, a gente vai chamar essa resistência dinâmica de RP, que relaciona então as pequenas variações de tensão base emissor com as pequenas variações de corrente base. Pequenas variações, né, sinal corrente alternado. Então, o valor de RP pode ser expresso, né, pelo inverso desse parâmetro aqui, beta por GM. E se a gente lembrar que GM é IC por VT, né, então a gente consegue deduzir uma outra expressão para o RP, que é igual a VT por IB. É interessante observar aqui que RP é de fato uma resistência e a dimensão é ohms, porque no numerador eu tenho a tensão térmica 25 milivolts, e é volts, né? E embaixo a corrente de base, que é amperes. Né? Então você vê que a gente dividiu aqui IC por beta, né, para dar esse IB, a corrente de base aqui. Bom, um próximo ponto de análise é a corrente emissor e a resistência de entrada do emissor. A gente encontra a corrente emissor dividindo a corrente de coletor por alfa. A alfa é beta por beta mais 1. Então, fazendo um procedimento muito similar, a gente vai encontrar, agora a gente vai definir a resistência de emissor dada por VBE dividido por IE. Né? Pequenas variações na tensão base emissor por pequenas variações na corrente de emissor. Então, os livros de física, os autores, né, preferem também representar, né, essa maneira de enxergar o mesmo diodo, né, base emissor, né, pela resistência RE, dada então por VT por IE. São expressões muito parecidas, né? Se a gente olhar a resistência de RP lá na base, né, tem uma expressão parecida também. A gente pode relacionar esses parâmetros todos, né, por exemplo, o RE com o GM, né, podemos também relacionar o RP com RE, né, e RP com RE de duas maneiras aqui. Na verdade, aqui é o que interessa mais, né? RP com RE em função do beta. Isso é relativamente tranquilo, empregando as expressões que a gente já conhece. Então, em resumo, né, nós temos nessa abordagem de pequenos sinais, nessa linearização do transistor, três parâmetros de interesse. O parâmetro GM, o parâmetro RP, no slide anterior, tem algumas expressões para ele aqui, e o parâmetro RE, né, que pode ser representado dessa forma ou dessa forma. Normalmente a gente vai usar essa expressão
para encontrar o RE, porque a gente vai encontrar primeiro o GM. Vê que depende também do alfa, mas como o alfa na maioria das vezes é igual a unidade, próximo da unidade, então a gente simplifica por RE igual por GM. Essas expressões vão ser dadas, né, na prova, né, se forem necessárias, né, para você resolver algum exercício. Bom, antes de aplicar melhor esses parâmetros, eu queria considerar aqui agora o ganho de tensão de pequenos sinais naquele mesmo circuito base emissor comum. Né? Esse circuito emissor comum, né, observando a malha de saída, a gente pode encontrar a tensão de saída por essa expressão bem simples. Né? A tensão de coletor é igual à tensão da bateria de polarização menos a queda em RC. A gente já conhece o IC, que é uma parcela de corrente contínua, mais uma parcela de pequenos sinais, pequenas variações. Então eu posso separar isso em duas partes, né? Uma parte CC e uma parte de pequenos sinais. Por que isso é importante? Porque eu vou considerar que o VC tem uma parcela CC e uma parcela CA, e a parcela CA é dada aqui por essa expressão ICRC, menos ICRC na realidade, né, por conta da inversão de fase. E o IC a gente já sabe que pode ser relacionado com a transcondutância, né, encontramos isso nos slides anteriores, então a gente chega a essa expressão conclusiva aqui. Né? E depois, substituindo o GM pela expressão dele, eu encontro o ganho de tensão interno, chamado ganho de tensão interno, porque relaciona a tensão no coletor pela tensão base emissor. Então, esse ganho de tensão interna é idêntico a um ganho que a gente já computou anteriormente no slide passado. Né? Não vou voltar aqui agora para mostrar isso, mas depois você observa alguns slides anteriores para encontrar essa mesma expressão lá. Veja, o ganho depende da corrente coletor, depende da resistência de carga e depende da tensão térmica. O slide, então, que a gente está mencionando é o slide 45, né? Alguns slides atrás desse. Bom, vamos agora aproveitar aqueles parâmetros para representar o transistor por modelos. Como a gente viu que o diodo base emissor pode ser representado por uma resistência RP, uma resistência dinâmica, é dinâmica porque ela muda com o valor da corrente de coletor, né? Então eu posso substituir o diodo base emissor por essa resistência. E a resistência de saída do coletor, bom, isso será representado por uma fonte de corrente, né? Aqui nesse caso uma fonte de corrente controlada por tensão, GM vezes VBE. Eu tenho uma outra possibilidade de representar isso usando uma fonte de corrente controlada por corrente também, no caso a corrente da base. Então são dois modelos, né, do transistor. Né? Então eu posso trabalhar na análise de pequenos sinais. Veja que aqui agora não aparecem mais as polarizações. Né? Eu calei as polarizações. Esse circuito é uma análise CA. Então, nesse circuito eu poderei substituir o transistor por um desses dois modelos. Na realidade, esses modelos são chamados de pi-híbrido, né? E existem também os modelos T. Né? Os modelos T, eu vou usar a resistência de emissor e vou, da mesma forma, usar uma fonte de corrente controlada por tensão ou uma fonte de corrente controlada por corrente. Então são modelos possíveis, né, de se trabalhar, de se representar o transistor bipolar na condição de pequenos sinais. Modelos bastante úteis e modelos que se equivalem. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam qual modelo usar. Qualquer um deles. Né? Todos eles podem e devem resultar nas mesmas variáveis elétricas, tensões e correntes. Então aqui tem algumas expressões para esses modelos T. Eu não vou me deter muito nisso daqui porque é substituição de equações aqui. Então passa depois
os olhos aqui e ver lá as expressões matemáticas que nos permitiram chegar aqui nessas equações. Bom, eu tenho ainda a possibilidade de representar esses modelos de uma maneira mais rigorosa quando eu levo em consideração o efeito Early. Para quem se esqueceu, o efeito Early é o efeito que representa as variações de corrente de coletor quando a tensão de coletor emissor varia. Idealmente a gente considera isso, quer dizer, a gente faz essa resistência ser muito alta, mas em determinadas abordagens mais rigorosas, alguns exercícios do livro do Ceda eles pedem isso, a gente vai usar a resistência de saída R0. A resistência de saída R0 é sempre conectada entre coletor e emissor. Então eu tenho aqui essa consideração, essa representação nos modelos π e também nos modelos T, sempre de coletor para emissor. Lembrando que a resistência de saída é VA por IC, VA é uma tensão específica, né, do efeito Early, né, que ela é melhor você retornar lá nos slides que representam isso, que mostram, né, esse ponto, né, que fica localizado no semiplano esquerdo de tensão, né, a partir é um vértice, né, a partir do qual as curvas do transistor divergem. Então recorda isso lá depois. Né? E o IC aqui é IS elevado a VBE por VT. Então, relativamente tranquilo para essas expressões considerar ou não, né, a resistência de saída, as variações de corrente coletor em função das variações de tensão coletor e emissor. Então, em alguns problemas, essa resistência vai ser considerada, em outros, não. Bom, nada melhor que um exemplo, né, para a gente entender a aplicação, né, dessa linearização. Então, esse circuito, pessoal, já é um circuito, apesar de simples, um circuito em que a gente vai ver o funcionamento do amplificador e vai ver, inclusive, o ganho do amplificador. Então, nesse circuito, além das polarizações, que nesse caso aqui eu tenho VBB igual a 3 volts e aqui o VCC igual a 10, eu tenho a resistência de carga e uma resistência de base. E tenho ainda o sinal que eu pretendo amplificar. Bom, nós já sabemos que em pequenos sinais o transistor será linearizado, então eu posso usar o teorema da superposição. Primeiro eu vou calar a fonte de sinal e resolver o ponto de trabalho CC. Isso pode ser resolvido por algumas expressões bem simples que a gente já está acostumado a obter, né? Bastante tranquilo isso. Eu dei, inclusive hoje, na aula de ontem, quer dizer, que não tivemos, né? Passei para vocês aí pela internet, por e-mail, né? um trabalho, né? Um exercício que também vai encontrar ponto de trabalho, ponto Q. Está lá no Classroom para entregar na sexta-feira. Então, usando as mesmas relações, eu posso encontrar a corrente de base, a corrente de coletor, né, a tensão de coletor e a corrente de emissor, se for necessário. Né? Então, com esses parâmetros aqui, né, a solução desse problema, na realidade, desse circuito aqui, que a gente está encontrando agora aqui, né, nós podemos, então, encontrar os parâmetros RE, GM e RP. Nessa letra C da figura, a gente está usando apenas dois parâmetros, o RP e o GM. Então não foi usado aqui o RE, mas em alguns casos pode ser que o RE seja importante. Eu acredito que talvez o enunciado, não sei se é só esse aqui o enunciado, mas a gente calculou todos os três parâmetros aqui, mas veja que apenas esses dois, né? O GM é 92 mA por volt, ou 92 milisiemens, vamos dizer assim, né? E o RP 1,09 k ohms. Então, substituindo, né, o transistor agora de pequenos sinais, análise CA, em que eu calei as tensões CC, né? Veja que calando a tensão CC, esse ponto aqui vai para o terra, né? Porque é uma bateria que tinha aqui, ela vira em curto,
Então é justamente isso que ocorreu aqui, ó, o resistor de coletor foi aterrado aqui, né? E a mesma coisa aconteceu com essa fonte de sinal que agora é aterrada. Então eu tenho um circuito relativamente simples, né, com duas malhas, que eu resolvo essas duas malhas. Veja que essa corrente da fonte de corrente está circulando negativamente aqui na resistência de carga, resultando aqui no sinal negativo, numa inversão de fase, né? Esse sinal negativo implica então que a tensão de saída será menos GM-VBR-C. É fácil, muito fácil de ver essa malha. Como o VBE está lá na entrada e está relacionado com o VI, eu também consigo relacionar a tensão de saída com a tensão de entrada para obter o ganho de tensão total agora. Não mais o ganho interno, mas o ganho de tensão total. Que nesse problema foi igual a menos 3,04 volt por volt, ou em módulo 3,04. Em alguns casos de estudos de transistores de emissor comum, a gente consegue encontrar ganhos maiores, acima de 10, às vezes até acima de 20, em módulo. Mas esse primeiro problema foi interessante para a gente ver que um circuito amplificador, né, contendo um sinal e as polarizações, pode ser analisado de maneira muito similar a que vocês já aprenderam em circuitos lineares 1. Então, com isso, a gente encerra, né, esse trecho, essa aula que eu queria ter dado hoje. Peço que vocês tentem rever, né, com mais calma aqui todos os passos que eu fiz. Espero que tenha sido útil. E aqui é isso, né, resolver mais exercícios. É muito importante, né, tentar fazer essas substituições. Alguns circuitos são mais complexos do que outros. Esse aqui é muito simples, porque são apenas duas malhas. Mas tenta rever depois, então, né, esses pontos, esses cálculos todos aqui, que eu passei um pouco rápido por eles. Então, agradeço a atenção e semana que vem, provavelmente na quarta-feira, a gente vai conseguir se encontrar. E eu vou ver se o monitor, né, o Felipe, pode trabalhar com vocês na segunda-feira resolvendo alguns exercícios. Muito obrigado, boa noite de novo.